Estamos iniciando este vídeo para falar do inferno, como entender o que é, qual a sua função teológica, qual é o perigo de sua interpretação fundamentalista, porque há muitas pessoas preocupadas com isso, porque tem muita gente falando em inferno, né, no dia de hoje. E que é mesmo o inferno? No Primeiro Testamento existe um conceito teológico que é o Sheol, proveniente da teologia sírio-fenícia cananeia, daquela região da Palestina, que foi confirmada depois da descoberta da cidade de Ugarit e os seus documentos nos anos 70 do século XX. Ele, a mesma palavra usada no Primeiro Testamento para Deus, era a divindade máxima deste sistema de crença. Junto a ele estava sua esposa Asherá, que aparece traduzida no Primeiro Testamento como poste ídolo. Desse casal divino nascem Baal, que era o deus do trovão e da chuva, cujo significado em hebraico é patrão, o dono, e de uma irmã, Anat, que também é sua esposa, que em hebraico significa confiança e cuida da fertilidade e da guerra. E um irmão, Moti, cujo significado em hebraico é literalmente morte. Da relação entre esses irmãos é que emergem todas as outras crenças da época. Então o Sheol é onde iam todas as pessoas que morriam. E também Baal em um determinado momento, como veremos no próximo slide. As divindades maiores, El e Asherá, moravam nos céus, presidindo o conselho da divindade das estrelas, que eram as estrelas. Quando dava para o céu, as estrelas, está lá ele, Asherá, presidindo o conselho das divindades. Isso não só na região cananeia, em muitas outras daquela região. Enquanto Baal morava na montanha, no Monte Carmelo, que é o ponto mais ocidental do corredor sírio-palestinense, de onde chegavam, por causa do mar, as chuvas vindas. E Anat morava nos campos, representada por uma gazela, e pela primavera, que é quando tudo floresce. Shamote morava no fundo do mar, um lugar oposto aos céus, onde ficava o chamado Sheol. Quem morria lá não ia para o céu, mas para o seu oposto, o Sheol. E quando faltava chuva, se acreditava que Baal estava preso lá no Sheol com Moti, e Anat tinha que resgatá-lo para que voltasse a chuva. Aí então a pessoa ficava aprisionada para sempre. Todos os restos que morriam ficavam lá para sempre, porque já não produzia mais, já não tinha mais vida. A eternidade então dependia das gerações futuras que lembrassem destas pessoas, mantendo viva sua memória. Então vemos isto claramente na promessa feita a Abraão: e farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Em Gênesis 13:16 e também em 26:4 e 28:14. No sistema de crença cananeus, então, para que chovesse Anat, tinha que resgatar Baal lá do Sheol, onde Moti o tinha aprisionado. O Sheol, como lugar dos mortos, é mencionado no livro de Gênesis, quando Jacó é informado da suposta morte de José, como vemos nesta citação. Aí José vai dizer que ele, então, agora só lhe resta ir para o Sheol junto com seu filho, ou seja, ir para a sepultura junto com seu filho. Então ele acreditava que quando ele morresse, ele não ia para o céu, ia para o Sheol, ia para a sepultura, onde já supostamente José estava. Sabemos que não estava lá, era uma mentira do sermão, né? Mas como vemos aqui, não há qualquer conotação de castigo, mas apenas de lugar de repouso das pessoas que morrem. Em número 16, 30, 32, já é traduzido como abismo, temendo a morte de quem desobedecesse ao Senhor. Quer dizer, quem se desobedecesse ao Senhor vai antes para o abismo, né? Esse que é o medo, né? Temendo a morte da desobediência, mas em contraponto com o céu como lugar de salvação. Em Deuteronômio 13:22, a produção agrícola se morreria junto, mas não como oposição a uma recompensa nos céus. No primeiro livro de Samuel 2:6, o Cântico de Ana, aparece também um pronúncio do poder divino, tanto de fazer descer ao Sheol, quer dizer, da pessoa morrer, quando trazer de volta a ressurreição. Então já começa na época do exílio a ideia de que haveria a possibilidade de voltar. Deus teria o poder de fazer as pessoas voltar do Sheol. Mas também aqui não há oposição entre céu e inferno, mas entre morte e vida.
Em segundo, o livro de Samuel 22, 5 a 6, se vincula morte, o Sheol, né? Se vincula morte com o Sheol, né? O inferno. Porque cercaram-me as ondas de morte, as tormentas dos homens ímpios me assombraram, a corda do inferno, do Sheol, me cingiram, encontraram-me os laços da morte, né? Então também essa ideia do Sheol como lugar de morte, não como lugar de castigo. Bem que esta poderia ser um cântico a Baal, pedindo ajuda de Nath para livrá-lo das mãos de Mote, mas é aplicado aos que buscam matar a pessoa justa. No livro de Jó, cuja temática é o sofrimento, vê a morte e o Sheol como um lugar sem retorno, né? Então todo mundo vai para o Sheol. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura, o Sheol, não tornará a subir. Sorte igual para toda pessoa humana. Então o conceito, depois vem o conceito hebraico, então que havia um vislumbre, mas ainda se entendia que era um lugar onde iam todas as pessoas mortas. Já o conceito grego, fora do Cântico de Ana, aparece no livro de Daniel, chamado a fluência da religiosidade greco-egípcia de Alexandria, no século II a.C., e levanta a possibilidade de voltar do Sheol. Então essa possibilidade da ressurreição começa a crescer para as pessoas justas, que são julgadas, diferenciando as justas das injustas, que se todo mundo voltaria do Sheol para serem julgadas, e aí as justas teriam uma recompensa e as injustas teriam a segunda morte, que depois vai aparecer no livro do Apocalipse. Havia então, ao chegarmos à época de Jesus, um novo entendimento que ainda causava muita polêmica sobre a possibilidade das pessoas saírem do Sheol, ressuscitar, para serem julgadas e receber a vida eterna ou o desprezo eterno. E esta é uma polêmica que já começa na época de Jesus, né, e que dura até os dias de hoje, sobre o céu e o inferno, ou sobre a ressurreição ou os céus. Nos evangelhos se registra o debate entre Jesus e os saduceus, sacerdotes do templo de Jerusalém, que não acreditavam na ressurreição. Quando uma mulher tem 7 maridos e todos morrem, vão para o Sheol, que em grego recebe o nome de Hades, perguntando: quando voltar a vida na terra, quem será o seu marido? Jesus responde que o tempo da ressurreição será uma realidade diferente, onde estas relações não mais existirão e a existência será semelhante à dos anjos. Então veja, a ressurreição e o tempo após a morte é visto como algo diferente, né? Será nos céus. Mateus 22, 23, 30. Paulo se aproveita desta polêmica, inclusive para evitar sua condenação no tribunal de Cesaria de Filipe, em Atos 23, 6, 8. No livro, lá ele diz que acredita na ressurreição e fariseus e saduceus brigam e aí ele se salva. No livro do Apocalipse é reeditada a proclamação de Daniel, então copia Daniel, né? Onde haveria uma ressurreição geral, portanto não inferno imediato, nem céu imediato, mas um julgamento separando as pessoas justas das injustas. Para as injustas, uma segunda morte, aí sim visto como inferno, o lago de fogo, para aquelas injustas. Apocalipse 20, 12 e 15. No Segundo Testamento, que fala sobre o inferno? No Novo Testamento, Segundo Testamento, este inferno, lugar inferior, é chamado de diferentes formas. Hades, palavra que na mitologia grega corresponde a Sheol, cuidado pelo Deus com o mesmo nome. A fornalha ardente, mas também é chamado de Caminon, a fornalha ardente, Caminon tupuros, né? Caminon tupuros, onde as pessoas irão chorar e ranger os dentes. É uma imagem usada nos evangelhos para falar do lugar para onde iriam aquelas pessoas que não partilharão do banquete do reino. Mateus 13, 42 e 50. Possivelmente tomada de Daniel 3, 10, 11, onde é aplicado ao próprio Daniel e seus colegas quando negaram adorar a imagem do imperador e são jogados na fornalha. Já em Malaquias 4.1, também da época grega, se fala de um dia ardente como fornalha, onde os malfeitores serão como palha. Esta imagem é retomada no Apocalipse 1.15, falando dos pés do Filho do Ser Humano, e em 9.2 que iremos analisar a seguir. E diz a citação de Apocalipse 9.2: e ele abriu o buraco, fretos, nem todas as traduções falam desse buraco, né? O freto do abismo, abussou. E subiu a uma fumaça do buraco, desse fretos,
Preatos, como fumaça de uma fornalha grande, e foi oscurecido o sol dentro do ar. Também em todas as traduções colocam dentro do ar, por causa da fumaça. Então este abismo seria o caos primordial, de qual se fala em Gênesis 1:2, né? Gênesis 1:2 diz que antes da criação a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito se movia sobre as águas. Então, o que é a vida? É a organização do caos. O que é a morte? É a volta do caos, a desorganização da vida, né? A questão de o mal é aquele que procura desecologizar, né? Ecologia é o equilíbrio, né? A organização da vida, a criação. Está sendo de volta o caos da não vida, anulando o poder regenerador, inclusive o poder regenerador do sol, né? Então, o abismo é visto como o lugar onde permanece o caos e que está lá controlado. Enquanto se controle aquele caos, a vida continua na Terra. Se se deixar o caos sair, deve ser, inclusive, comparado com vulcões, né? Quando sai o vulcão, né? Que sai o fogo e queima toda a vida, né? O Hades mencionado no credo, o Hades diz, e Jesus foi ao Hades, né? A palavra Hades aparece em Apocalipse 6:8, na mesma conotação da divindade cananeia e grega, falando de um cavalo que se chama Morte, e o Hades que seguia de perto, que sim, então, o deus da morte com seu lugar onde os mortos estavam aprisionados. Este matava pela guerra, pela fome, pela doença e pelos animais selvagens, que se pelo desequilíbrio ecológico. Nos evangelhos, descer o Hades é o contrário de subir o céu, né? Mateus 11:23 e Lucas 10:15, ou como sinônimo de morte, quando se diz que as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja, Mateus 16:18, que a perseguição à morte não irá eliminar a igreja. Em Lucas 16:23, a parábola do rico e Lázaro é uma parábola, um invento, né? Uma parábola. O Hades é um lugar onde o rico é atormentado pelo fogo, enquanto o pobre Lázaro está com Abraão em um lugar mais alto, né? Então, aí começa esta visão. Então, a morte é o lugar de baixo e a vida é então o lugar do céu, né? Essa tensão entre vida e morte que se vive na Terra, né? Ou fica do lado da morte ou fica do lado da vida. A linguagem simbólica do céu e inferno e sua interpretação. O inferno é um lugar simbólico, onde a morte reina e prevalece sobre a vida. Então, quando falamos de inferno, falamos do lugar ou das forças que fazem a morte prevalecer sobre a vida. E o céu é o lugar onde a vida reina e prevalece sobre a morte. Essa é a oposição entre céu e inferno. O céu é a vida na terra, não é a vida lá fora. O céu é o que promove a vida na terra. O inferno é a morte na terra, promovida pelo caos. Então, esta luta entre o céu e o inferno. Portanto, enquanto há vida, o céu está vencendo, né? O inferno, né? E quando há morte, como na época da perseguição das comunidades cristãs, que deu lugar ao livro do Apocalipse, parece que o inferno está prevalecendo sobre o céu, né? Estamos vivendo um inferno, não diz a pessoa, né? Quer dizer, a morte está prevalecendo sobre a vida. Então já estamos no céu quando abraçamos a vida, a defendemos, nos colocamos do lado da vida contra a guerra, a fome, a doença e a destruição da natureza. E estamos no inferno quando nos colocamos do lado da morte, da destruição, ou quando deixamos de lutar contra forças que buscam extinguir a vida na terra. Jesus então volta para unir e renovar céus e terra, né? O projeto do reinado de Deus em Cristo, né? Lembra que quando começa o Evangelho, arrependa-se, o reino de Deus está próximo. E a missão de Deus, que é dada à igreja pela ação do Espírito Santo, não se consumarão completamente durante a primeira vinda do Senhor. Há, portanto, um tempo de luta, onde as forças do inferno começam a ser derrotadas em cada povo e na criação, mas que ainda insistem em impor o caos e a morte. Jesus afirma que voltará para celebrar a vitória final do céu sobre os infernos, onde toda a justiça será realizada, toda a vida será preservada, embora para isso deva ser retirar a maldade que promove a morte, a injustiça e queimar, extinguir o seu poder. Então por isso se acredita que o mal, que promove o mal, vai para o inferno, porque é necessário que se retirem, né, esses males para que se possa surgir essa nova vida na Terra. Então tudo é uma linguagem simbólica que aponta para o lado que devemos tomar no seguimento do Evangelho, na participação do projeto do reinado de Deus e da sua missão.
não se trata então de ter medo do inferno, mas de abraçar a vida, de seguir o Evangelho. Aí já está no céu, não há inferno para quem faz isso. E há misericórdia para todas as pessoas. Então, não se deve usar o inferno como uma forma de terrorismo, né? Mas se deve usar o inferno como aquilo que a gente promove quando a gente não luta pela vida, não valoriza a vida, a justiça, a paz. Que tenhamos então uma boa caminhada para os céus e que o inferno seja finalmente superado. Amém.